mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também deu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Shalom, a paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está em João capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o versículo 13, que diz assim: Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos.
E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Interessante que o versículo 1 fala assim, né? Depois disso partiu Jesus para o outro lado. A proposta de Jesus para nós sempre é o outro lado, né? Sempre contrariando a intenção dos homens, os desígnios humanos, porque o outro lado é a proposta dele, é o lado melhor. E muitas vezes a gente reluta tanto, né, para obedecer, mas aqui relata de um milagre. Eu queria deixar uma palavra curta sobre isso, que é exatamente a autossuficiência humana. Graças a Deus que o Evangelho não depende do homem. O Senhor decidiu contar conosco, mas não depende, não precisa de nós. E ainda bem que a suficiência do Evangelho é do Senhor, não é nossa. E Jesus, ele experimenta, ele testa a fé dos discípulos e pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus perguntou para André aonde que se iria conseguir pães para alimentar a multidão. Mas Jesus já sabia que ele ia fazer um milagre. Jesus já sabe o que ele vai fazer com o meu e com o seu recurso, ainda que pequeno. Ainda que pequeno. A resposta de André deveria ser: em ti, porque as coisas essenciais estão em Deus. Deus é essencial à alma, ao espírito e ao corpo para um bom funcionamento harmônico, saudável, equilibrado. Que diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, quando nós disponibilizamos os nossos recursos para o Senhor, Ele multiplica. Ele não só nos alimenta, mas Ele nos alimenta e a partir de nós alimenta outras pessoas, alimenta uma multidão. 5 pães e 2 peixes fala exatamente do nosso recurso, da nossa suficiência, que é pequena, perto de tamanha necessidade que nós temos. Se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Agora, Jesus deu graças, repartiu o pão e os peixes pelos discípulos, e eles serviram a multidão. A graça de Deus, o favor imerecido, é que faz o milagre acontecer, o recurso se multiplicar. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Diz que jabuti não sobe em árvore, né? Usando essa expressão no mundo secular, querendo dizer que uma determinada pessoa foi colocada numa posição, mas no mundo espiritual, eu acho que a gente pode entender assim: somos os jabutis de Deus. Deus nos coloca nos lugares onde Ele tem para nós, capacita os incapacitados, abre as portas e faz o milagre. Isso é pela graça, pelo favor imerecido dEle. Agora, tem um aspecto desse texto aqui que me mexe, que me balança, que ministra muito ao meu coração, que fala exatamente da sobra, quando ele fala assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram.
Quer dizer, a graça de Deus usa um recurso escasso, multiplica, alimenta e ainda sobra. Mas quem serviu o alimento, né, foram os discípulos de Jesus. Eles que serviram os pães e os peixes. E para recolher, foram eles que recolheram. Você sabe o que isso ministra no meu coração já há algum tempo? É que para aquele que ministra, para aquele que serve, para aquele que se disponibiliza, sobra mais. São 12 cestos de pedaços que vieram a sobrar, de 5 pães e 2 peixinhos. De repente, os 5 pães não seriam suficientes para encher nenhum cesto. Sobraram 12 cestos. Então sobra mais para mim e para você que decide se disponibilizar, canalizar o recurso para o Senhor. Ele faz sobejar e ainda sobra mais para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor.